né? Ai, é aí que nasce, tipo, se não é explicado, se não é apontado pra criança o que ela fez de errado e por que é errado, nascem esses adultos. Não vou medir palavras porque todo mundo é adulto, que tá ouvindo também é. Nascem essas pessoas babacas. Fala assim, mas fulano é chorão. Ah, é mimimi. Não, mas você sabe o que você fez? Você sabe como afeta o outro? Às É vezes os é. rótulos, né? Fulano é chorão. Sim, porque provavelmente é o esquema que você estava falando no começo. Várias mulheres falam, não vou falar mais isso porque eu tô sofrendo sozinho o tempo todo, eu ainda tenho que ter energia para fazer isso? Não, mas a mulher é chata. É sempre rótulo. Aí se não tem essa conversa com os filhos, cresce esses grandes babaca. Exato, Que aí pelo exato. menos se ele for A babaca, gente é uma coisa do caráter dele. Pelo menos sua parte você já fez. a gente fica com essa coisa, com medo, né, do que o outro vai pensar e do que vão dizer, como é que isso vai ser, e a gente vive com medo, e a gente age na cultura do medo, né? Então, por medo, eu falo ao meu filho XYZ, por medo, eu digo pro meu filho que ele não pode usar uma calça, porque senão talvez ele. Gente, a gente não tá na nossa mão inibir o sofrimento de qualquer outro ser humano. O que a gente tem que entender é que, na posição de pai e mãe, a gente não vai inibir o sofrimento. Embora a gente acredite fortemente que a gente tem esse poder, a gente não vai. O que a gente precisa entender é que a gente precisa estar ali quando eles estiverem sofrendo, não para dizer para eles que o mundo é lindo e que tudo vai dar certo, mas é estar ali porque é isso que aquela pessoa precisa. Alguém que esteja junto com ela para entender que ela não precisa passar por aquilo ali sozinha. Né? E a gente quer acreditar, não, aí a criança vem sofrendo, tem duas coisas que acontecem. Olha, a minha mãe fazia assim, eu apanhava na rua, chegava em casa, chorando, toda quebrada, porque tinha apanhado, ou tinha caído, ou toda lanhada, ela me xingava. Como que eu deixei outra pessoa me bater? Ou como que eu caí se ela me avisou tantas vezes que não era para mim subir naquela árvore que eu ia cair? Então, eu ainda, né, eu brinco que eu apanhava duas vezes, na rua e em casa. Que eu Minha mãe, aprendi que eu a não minha podia mãe falava isso contar, pra mim. Se eu brigasse na rua e apanhasse, eu chegasse em casa e ia apanhar e de novo. apanhar mais em casa. Aí então, Aí, as duas vezes que eu briguei na minha vida, quando eu era adolescente, eu não vou dizer que eu não apanhei, porque eu apanhei menos, né? Mas eu bati mais, porque eu lembrava disso que minha mãe falava pra mim. E do mesmo jeito eu apanhei quando cheguei em casa ainda. cara, é doido, é. E aí tem duas coisas que acontecem, né? Você fica com isso na cabeça, né, Leandro? Eu vou bater mais, porque, né, Deus o livre quando eu chegar em Exatamente. casa. Eu vou Ou apanhar de novo, então, chegar em casa? Eu não quero apanhar. exato. Ou então, se você não bate, você volta para casa e fica em silêncio, que era o que eu fazia. Eu não contava. Eu passei uma vez, nunca esqueço, eu passei uma vez um verão, quase 2 semanas de um verão inteiro, usando uma calça de abrigo, e a minha mãe querendo me bater nas pernas para eu tirar a calça, porque tava um calor insuportável, e eu dizia, eu não vou usar bermuda, por quê? Porque eu tava com as pernas tudo roxa, de uma tunda que eu tinha tomado na rua, e eu tinha mais medo da minha mãe do que de apanhar na rua. Então, olha que coisa doida. E a minha mãe, por medo de não querer que a filha sofresse na mão de outro, mas eu sofria era em casa. Não era o problema de apanhar na rua, era o medo de apanhar em casa. É muito doido É isso. o esquema do. Acho que tem muito filme assim perturbador, mas infelizmente a realidade tem uma síndrome, eu não lembro o nome. Tem até um documentário norte-americano que chama. Eu não lembro o nome do documentário, mas eu lembro o nome da série. Que é The Act. Que era uma mãe que ela era excessivamente protetora com a filha. E inventava que ela tinha doença, a menina já era adolescente. É baseado numa história real. É a O que. órfã, né, não? Não, é The Act. É Ah, com The The Act. a. Act. É porque É, a órfã tem uma história só bem sei forte mesmo. que esse excesso de proteção deu ruim porque a menina cresceu com problemas psicológicos, porque ela já não era uma pessoa comum, porque a mãe dela já tinha problemas. E no final das contas a mulher acabou morrendo. Porque a menina conseguiu descobrir a internet por causa da vizinha. Não, deu uma bosta. Fora outros filmes que tem aquele esquema da psicopatia, que o filho nunca tá errado em nada. Exato. Nossa, você fica até meio perturbado quando assiste as coisas.
Tem um livro que se chama Como Criar um Adulto. É da Julie, é uma escritora francesa, Julie, me esqueci o sobrenome dela, mas o título do livro é esse, é Como Criar um Adulto. E aí ela relata ela fala sobre, ela traz o conceito dos pais helicópteros, que são aqueles pais que estão sempre sobrevoando próximo aos filhos para proteger, né, mantendo os filhos numa bolha. E ela conta uma história, ela é professora de uma universidade agora eu não me lembro se ela está nos Estados Unidos ou na França, enfim, ela conta a história de uma universidade que os pais chegam, criança, que não são mais crianças, eles já são adultos, com 20 anos de idade, e os pais levam na entrada da sala de aula, e os pais falam pelos filhos, né? Ah, então aqui está o meu filho, fulano de tal, está matriculado nessa disciplina aqui, vim apresentar ele é um excelente orador, ele tem altas habilidades nessa área do oratório, parará, parará, e a pessoa muda. Os pais falam o tempo todo pelo filho. E eu presenciei uma cena logo depois de ler esse livro, aí a gente lê as coisas e fica mais conectado, né? Fica mais ligado, fica se espiando, assim, pela rua. E aí eu fui levar meu filho na aula de futebol um tempo atrás e presenciei uma cena muito semelhante, né? Óbvio, contextualizando, né, a diferença de idades. Então, eu estava sentada, esperando a aula do meu filho terminar, e aí chegou uma mãe com o filho dela, o menino tinha 9 anos, e era um aluno novo. E o professor veio para receber. Daí o professor olhou para o menino e disse assim, oi, tudo bem? Eu sou o professor fulano de tal, como é que é teu nome? E ela respondeu, fulano. A mãe respondeu, fulano. Daí ele disse assim, ah, bacana, fulano. E o professor o tempo todo olhando para o menino, bacana, fulano, tu já joga futebol? E a mãe, joga, ele já até ganhou medalha, já jogou não sei aonde, tarará. Ah, bacana. E ele olhou de novo para o menino. E aí, fulano, me fala, quer conhecer a turma? Vamos lá, quer entrar? Vamos junto e tal. E ela olha e diz assim, ah, eu posso ir com ele, apresentar os colegas, porque ele é tímido. Então, percebe, o menino não abriu a boca. E ele tinha 9 anos de idade. E aí, nisso ela disse, ele é excelente, então olha o rótulo, ele é excelente, ele já ganhou até a medalha. Aí ele tá chegando novo ali no time, ele já chega com aquela carga de eu preciso ser excelente, já ganhei medalha, preciso continuar ganhando medalha, porque olha como a minha mãe fala, cheia de orgulho, quando ela fala sobre mim. Então, a criança já chega com isso. E o segundo rótulo, eu sou tímido. Então, se eu sou tímido, eu preciso da minha mãe para falar por mim, porque eu sou tímido. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.